Olá, gente! Uma boa tarde, boa noite, bom dia, por horário que vocês estiverem aí para a primeira aula do grupo de estudos da Bioinformática. Eu vou aqui me apresentar, sou Bianca, sou aluna do Núcleo de Genética e estou aqui para falar um pouco de conceitos básicos, para a gente poder adiantar nossas aulas e entender um pouco mais de como vamos utilizar a bioinformática. Mas para isso precisamos de uma base que todo mundo tenha sobre as questões biológicas, e no caso vai ser o dogma central da biologia, essa transformação de DNA a proteína, que vão ser muito usadas durante alguns dos nossos exercícios, né? Então vamos lá. Então, o que é o dogma central da biologia? O dogma central da biologia é esse processo de transição entre um código genético bem guardado, bem estruturado, para uma proteína. E dessa proteína, ela vai fazer sinalizações que vão ser essenciais para formações fisiológicas do corpo. E com isso vamos poder ter toda a organização, que ela faz sinais, tanto de quais mecanismos que devem ser ativados ou desligados, e por aí vai. Então, aqui a gente tem uma visão geral do que vamos abordar em si, essa transição de DNA, RNA para proteína, tá? Essas informações genéticas elas são armazenadas nos cromossomos e transferidas para células filhas através da replicação de DNA, sendo expressa através da transição de RNA mensageiro e traduzida subsequentemente para cadeias polipeptídicas, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, o que vamos primeiro abordar? Aqui você já deve estar muito cansado de ver, que é sobre os ácidos nucleicos, né? Que tem o DNA e o RNA. A matriz, o mais estável, é o DNA, que ele é mais parado, que ele é literalmente a forma guardada, armazenada. O RNA, ele tem função de fazer transportação, tradução, onde vai fazer, será a mensagem transmitida. Então, a gente tem 3 tipos diferentes de RNA. O RNA mensageiro, que ele vai levar a informação até o ribossomo, onde vai acontecer a síntese de proteína. O transportador, que vai traduzir essa sequência de RNA mensageiro, que vai transformar em aminoácidos, e essa junção de aminoácidos vai formar as proteínas. E o ribossômico, que é um componente fundamental do ribossomo, onde acontece a síntese de proteínas, né? Então vamos mais adiante um pouquinho. Aqui é só para a gente lembrar sobre esses ácidos nucleicos, o que eles são feitos em si. São sobre esses compartimentos pequenininhos de guanina, citanina, tinina. Eles vão ser essenciais para poder fazer essa correlação, essa junção, que forma realmente códigos, que mais à frente a gente vai entender melhor como isso funciona. Mas primeiramente você tem que observar que existe uma diferença fundamental entre DNA e RNA. Seria a timina para o DNA e a uracila para o RNA, tá? Como é que é feita essa replicação do DNA? O DNA ela é uma fita conjunta, aonde vai acontecer uma separação, e dessa separação, cada fita da direita para a esquerda que tem ali, elas vão formar novas fitas em volta dela. Então, ela é um sistema semi-conservativo. Os 2 filamentos eles são complementares, de dupla hélice e a hélice parietal, que desenrola e separa. E uma serve para o molde da outra síntese. Entenderam? Ok? Esse potencial ele faz com que as bases de filamentos de moldes ele fiquem na sequência específica para copiar exatamente como era o original. É uma replicação que é original e ela fica contínua, e ela é uma forma bidimensional. Tanto que acontece esses fragmentos de Oxford, que eles vão fazer a precisão, que eles precisam de vários primers para fazer a iniciação dessa sequência. Enquanto ele vai direto de 5 linhas para 3 linhas, o outro ele vai acabar tendo que fazer uma sequência inversa
E para essa sequência inversa, ela acaba não sendo totalmente contínua. Ela precisa ser voltada várias vezes. E esse é um processo muito bem organizado, tá, gente? Ele faz os mecanismos moleculares, são todos feitos por enzimas, que acabam deixando um baixo valor energético. São processos bem organizados, é uma maquinaria molecular, entendeu? E é assim que eles vão formando os moldes a partir de uma dupla fita, formando mais duas duplas fitas, tá? Aqui eu acho que vocês já devem ter um pouquinho mais de noção, né, sobre genes, essa unidade fundamental de informação genética, né, que ela se consiste de um aglomerado de DNA conjunto e compartimentado, bem pequenininho, formando essas formas de cromátides grandes, né? E esses genes, eles são partes desse DNA, parte desses conjuntos que tem as informações. E eles incluem em regiões 5' 3' não codificadas, que pode ser uma regulação de transcrição e tradução. Todos os intros dentro desses genes. Grande variação de tamanho de genes pode ser gerada pela presença de introns mesmo. Isso vai depender muito do código genético necessário para fazer tal, tipo, o que o corpo precisa no momento e o que ele precisa ser codificado, tá? A transcrição. A transcrição é quando você pega essa parte do DNA e você transforma numa fita simples de RNA. Essa fita simples de RNA é onde vai ser feita a substituição da tiramina pela uracila, tá? Que vai ter uma fita molde de DNA que vai formar uma codificadora, essa fita de RNA. E é essa molécula de RNA sintetizada que vai partir da informação da sequência que tem os nucleotídeos armazenando o DNA da dupla fita, né? O que a gente pode ter um pouquinho mais de consciência sobre a volta, dependendo de qual dupla fita. Temos a codificadora e a molde, e a transcrição. A molde, você percebe que ela parte do 3' para 5' e a codificadora do 5' para 3', né? É só uma parte de você compreender a segmentação, senso e contrassenso. Como é que funciona a transcrição reversa? A transcrição reversa, ela na verdade é feita por laboratório. Geralmente, o cientista, quando ele necessita de replicar um DNA, mas ele não consegue ter o DNA molde, ele pega uma enzima essencial que pode ser pegada de vírus ou bactérias para poder esse RNA se transformar em DNA, e do DNA ele faz aquele processo contínuo de volta de DNA, RNA e proteína. Ou mesmo só para ter a parte de DNA para poder ser codificada na PCR e aumentar. Isso é muito utilizado para pesquisa, principalmente quando se trata de entendimento de vírus e bactérias. A enzima polimerase, como eu disse anteriormente, que todos esses processos de junções, eles são feitos por várias enzimas em conjunto que vão trabalhar de forma organizada. E a enzima polimerase, elas geralmente são formadas por muitas cadeias polipeptídicas, que elas desencadeiam toda a transcrição do DNA. Em procariotes, existindo apenas um tipo de RNA polimerase, né? Enquanto os eucariotes podem existir até 3. Essas enzimas conseguem catalisar a ligação entre 3' do nucleotídeo e a extremidade 5' de fosfonucleotídeos, realizando a catálise no sentido 5', 3', utilizando como molde as fitas de DNA, né? Isso aqui é só para você entender que ele não é um processo solto em si, ele tem a ajuda de maquinário molecular. E no caso, a gente vai ver algumas outras enzimas que vão favorecer esse tipo de trabalho, né? Tá, vamos ver um pouquinho sobre como ocorrem essas etapas de transcrição. Primeiro, a gente tem o reconhecimento específico do DNA, que vai ser transcrito. As ligações de hidrogênio que unem uma cadeia de DNA se rompem da dupla fita e se separam. Primeiro temos a separação
Apenas uma das duas fitas vão servir como molde de RNA. Temos a abertura de uma fita, que ela vai se manter estável pela RNA polimerase, e enquanto vai aparecer os nucleotídeos. A segunda fase é a aglomeração. Os nucleotídeos eles são incorporados nessa fita molde, né? De DNA para a fita de DNA permanente ativa, né? Os nucleotídeos são presentes no núcleo livre e vão se ligar à fita molde de forma definitiva. Com as bases nitrogenadas são complementadas. E por fim, a gente tem uma fita de RNA pronta. E ela vai se descartar dessa fita molde de DNA e se deslocar em direção ao citoplasma, onde em seguida vai ocorrer o processo de dominação de tradução, síntese de proteínas, né? Essa tradução ela vai ser ligada novamente e afastamento desse encaixe dessas duas fitas de DNA que foram soltas, elas vão sofrer uma ação enzimática da RNA polimerase também e se deslocar na molécula do DNA durante o processo de transcrição. Ela abre no processo que precisa ser transcrito e fecha quando acaba, certo? Aqui a gente vai ter uma visualização um pouco mais completa como é que funciona. Temos uma fita fechada de DNA, temos a separação delas, que é o formato de transcrição. Nesse processo de transcrição, começa a se elaborar a fita de RNA. Essa fita de RNA ela vai ser traduzida e essa tradução vai ser a formação de aminoácidos, a junção desses aminoácidos que vão gerar as proteínas. O término dessas cadeias de RNA ela ocorre durante a RNA polimerase, que encontra um sinal de término, né? Isso ocorre como é o complexo equilibrado. Esses nucleotídeos, dependendo da formação deles, eles vão gerar códons. Esses códons são a formação de 3 tipos de nucleotídeos específicos que vão dar início e parada. E eles são específicos para justamente não fazer essa parte contínua e só pegar o que é necessário de informação DNA. É uma sequência codificadora composta por 3 nucleotídeos, ou seja, uma trinca, que terá uma mensagem específica do tipo do aminoácido, né? Aqui a gente pode ver que temos um iniciador, que é o A ou G, e 3 tipos diferentes, em vermelho, de códons de término, de parada. Tá bom, vamos ver um pouco sobre essas características gerais da síntese de RNA. Os precursores ribonucleicos, apenas uma fita de DNA utilizada como molde para a síntese de RNA complementar. As cadeias de RNA são sintetizadas sem a necessidade de um filamento prime pré-existente. O prime ele é mais para a construção do DNA. E a atuação da RNA polimerase. A síntese complementar de RNA, no entanto, ele vai de A a U. A polimerase ele é no sentido 5', 3'. A RNA polimerase inicia a transcrição em sequências específicas de nucleotídeos a promotores. Promotores, iniciação de codificação. A RNA polimerase ele tem uma término de transcrição de sequências específicas de nucleotídeos que vão finalizar o processo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a proteína em si, como ela está engajada nesse sistema, né? Ela tem diferentes tipos de organizações espaciais. A primeira, sendo a mais simples, que é apenas um conjunto longo de aminoácidos. A segunda, que começa a fazer ligações entre si. A terciária, que já tem um movimento mais tridimensional, mais complexo. E a quaternária, que é uma junção de várias estruturas terciárias dentro dela. Ou mais ainda. Tá, a primária é uma sequência de aminoácidos que compõe a cadeia polipeptídica. A estrutura secundária ela diz respeito a padrões regulares repetitivos do local envelope de sequência de proteína. São 2 arranjos específicos, a alfa-hélice e a beta-hélice. A alfa-hélice ela faz como se fosse um enrolar de uma mola, enquanto a beta-hélice elas fazem um enrolar em várias fitas longas que vão se juntando em folhas.
A terciária, ela é uma estrutura que diz respeito ao tridimensional, sendo uma forma de proteína com um envelope nuclear de todas as cadeias polipeptídicas. A quaternária, elas são várias subunidades agrupadas, um total que dá a proteína, né? Aqui a gente tem um exemplo do grupo Ms, que é um grupo que mantém o fluxo sanguíneo, que é um tipo de estrutura terciária, e aqui temos a hemoglobina, que é uma forma quaternária, que a gente pode ver ferro, pode ver o grupo Ms ali dentro e a globina. Só um pouquinho sobre como ocorrem essas ligações. A primária são ligações peptídicas, 1 a 1. A secundária tem a alfa-hélice e a beta-hélice. A terciária podem ser ligações covalentes, como de hidrogênio, ponte de sulfeto, e as não covalentes, que são as hidrofóbicas, ligações iônicas ou salinas e força de Van der Waals. A quaternária, ela não tem, as ligações são não covalentes, elas são um pouquinho mais fracas. Agora falando um pouquinho sobre como isso entra na parte de bioinformática. Aqui eu vou falar um pouco sobre uma parte do livro de introdução à bioinformática do Arthur Lesk, que ele fala um pouco sobre o dogma periférico da biologia. Esse dogma periférico, ele vai ao contrário, teoricamente, do dogma central, e seria o que não é exatamente acoplado nessa maquinaria de DNA, RNA e proteína. Mas o que seria então? Seria a parte que não é codificada, chamada DNA lixo, falando sobre seus desligamentos de função, direto a cada tecido, assim diferentes genes, que depende do estímulo. As regiões não codificadas podem ser reguladas ou por repetições ou alterações de estabilidade, que elas podem ocorrer por alterações do gene ou que consegue ser transcrito do RNA de forma irregular, a expressão de outros genes, impedindo que traduza uma proteína ou um mecanismo mais sofisticado. Tá, e como é que a gente pode dar uma visualizada melhor do que seria esse dogma periférico? Temos o DNA não codificante. O não codificante é a maior parte do DNA, certo? É porque o que acontece? Não faz muito sentido você ter a parte do seu sangue produzindo célula de osso ou célula da neuroglia. O que você pode ter é célula do sangue. Por isso, aquelas células elas não serão codificadas, boa parte delas, só o que é necessário. Isso significa que são chamadas de não codificantes. Temos a parte também de elementos transponíveis. Estamos falando da inversão, deleção e duplicação que pode acontecer em alguns cromossomos. São sequências de DNA que se movem em direções diferentes do genoma. Eles se quebram com a ideia que o genoma é uma unidade estática e mostram uma mudança de genômica de células não tão plausíveis. Que essas mudanças podem acontecer por várias questões de erros genéticos ou até mesmo questões de mutação em si, que podem ocorrer essas inversões ou a duplicação ou a deleção. O que isso pode gerar futuramente? Tem algumas doenças que são relacionadas à inversão, à duplicação e à deleção, que podem acontecer com pessoas que às vezes não conseguem ter aquele desenvolvimento de algum elemento proteico ou mesmo acaba produzindo muito. Tem várias doenças que são ligadas a esse tipo de duplicação, que podem acontecer durante a parte de embriogênese, né? Ou em outros momentos, como mesmo a erro genético formado de uma célula mesmo. Tá, e a programação? O que a gente pode usar nisso? Temos como se faz podemos usar o computador para fazer essa transcrição de um código genético. Vocês lembram que os nucleotídeos eles têm letras que a gente pode utilizar para fazer a formação, né? É interessante a gente visualizar isso. Em cima eu botei um exemplo de uma DNA sequência e a gente consegue ver lá a sequência de DNA, que ela pode ser transcrita. E essa transcrição a gente pode tentar fazer a formação desse DNA para um RNA. Pode desvendar a proteína através do nucleotídeo. Temos
essa quantidade de nucleotídeos. Eles vão formar tais tipos de aminoácidos que compõem essa proteína. E podem podem desvendar se também a sequência genética em geral, algo mais pesado em si. E então vamos ter três tipos de exercícios, um em cada semana. O primeiro vai ser um formulário para a lógica de programação com conceitos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ver a aula do Guanabara que a gente sugeriu que fizessem antes dessa aula, né? Então a gente vai fazer só umas perguntas básicas, que vai ser de forma individual, né? A segunda semana vamos passar um exercício de sequência de RNA para proteína, para cada um fazer. E a terceira semana vamos enviar dois tipos de exercícios diferentes para 3 grupos, né? Vai ser um trabalho em grupo. Esse grupo vai ser o primeiro grupo, ele vai fazer DNA para RNA, contagem de nucleotídeos. O segundo grupo vai fazer tanto RNA para DNA e DNA para RNA. E por último, o grupo 3 vai fazer DNA para RNA e contagem de nucleotídeos, para vocês começarem a mexer um pouco mais nesse sistema. Muito obrigada pela participação nessa hora. Qualquer dúvida, vocês podem mandar perguntas lá para o Discord para a gente responder. E até mais. Até bons exercícios para vocês.